Letícia Martins é uma jovem veterinária que chega ao coração de Trindade em busca de um novo começo. Dante Vasconcelos, um herdeiro de um aras imponente, marcado pela disciplina rígida e pelo peso de um sobrenome. Quando o cavalo mais valioso do cerrado adoece, os dois são forçados a unir forças em meio a silêncios, provocações e batalhas nos estábulos contra um inimigo maior, e acabam descobrindo que, entre orgulho e desejo, o amor pode ser o galope mais indomável de todos. O ar da manhã em Trindade trazia frescor de terra úmida depois da madrugada, misturado ao canto espalhado dos pássaros. A caminhonete branca de Letícia Martins levantava poeira leve na estrada de chão que levava ao Raras Estrela do Cerrado. Veterinária de cavalos de competição conhecida pela ousadia de métodos pouco convencionais, ela tinha o hábito de observar o ambiente antes mesmo de pôr os pés no campo. Naquele dia trazia no rosto a determinação de quem sabia que seria julgada antes de mostrar serviço. No portão de madeira clara, Zé Afonso já esperava. Chapéu de palha meio torto, sorriso largo e mãos calejadas, ele era o tipo de homem que sabia de tudo no aras sem precisar se exibir. "Dona Letícia?" perguntou ajeitando a aba do chapéu. "Só Letícia, por favor", respondeu descendo da caminhonete com passos seguros. "E você deve ser o Zé Afonso." O riso dele ecoou como gargalhada de amigo antigo. "Acertou. E olha que já gostei da firmeza, viu? Aqui o povo costuma chegar pedindo licença até pro vento." Ela sorriu, mas não respondeu. Deixou o olhar correr pelo campo. Cavalos em fila nas baias, relinchos espaçados, um certo nervosismo no ar. Era como se o ambiente inteiro contivesse a respiração. No picadeiro central, um homem caminhava entre os tratadores. Postura ereta, passos controlados, aura de comando. Dante Vasconcelos era conhecido em Goiás como criador respeitado, dono do aras e empresário de olhar aguçado para negócios. Mas ali, naquela manhã, o que dominava era a expressão de desconfiança no rosto dele ao vê-la. "Então você é a especialista que veio salvar o meu cavalo", disse sem rodeios. Letícia parou diante dele. Não precisava de apresentações longas, o currículo falava por si, mas ela preferia responder com humor. "Especialista, eu? Achei que só tinham chamado uma veterinária." Zé Afonso pigarreou tentando esconder a risada. "Vou deixar vocês aí, porque já senti cheiro de faísca no ar." Dante não sorriu. Diamante Negro já foi avaliado por 3 profissionais. Nenhum encontrou nada. Se você veio com a mesma conversa, está perdendo seu tempo. Letícia arqueou uma sobrancelha sem baixar o tom. "Não vim repetir diagnóstico. Vim observar. É assim que funciona o meu trabalho." Os tratadores se afastaram, conduzindo Diamante Negro até a cerca. O garanhão marchava com imponência natural, mas o olhar parecia distante. O corpo estava saudável, músculos firmes, respiração correta, mas havia algo contido, como se a chama interna estivesse apagada. Letícia avançou um passo. Não tocou de imediato, apenas deixou que o cavalo sentisse sua presença. Ele inclinou a cabeça, curioso, soltando um sopro quente pelas narinas. "Ele não está doente", disse ela, sem hesitar. "Está entediado." Dante riu, curto, quase debochado. "Entediado? Essa é nova. Ele é tratado como rei, mas vive como prisioneiro. Tem rotina perfeita, alimentação balanceada, cuidados extremos. Só que nada que desafie a mente. Cavalo de competição precisa de novidade, de estímulo, de jogo. Ele está sufocado." Dante cruzou os braços firme. "Você fala como se fosse psicóloga de animal." Letícia não recuou. "Talvez eu seja um pouco. O corpo dele está bem. O problema está na alma." O silêncio pesou no picadeiro. Até Zé Afonso, acostumado a todo tipo de discussão no Raras, ficou quieto. Dante manteve o olhar fixo nela, tentando decifrar se havia arrogância ou convicção. "E você acredita que consegue mudar isso?" perguntou em tom de desafio. "Não acredito." "Eu sei", respondeu firme, mas com leve sorriso que suavizava a tensão. "Só preciso que não atrapalhem." A resposta dele veio rápida, seca. "Tem uma semana.
Se em 7 dias eu não notar diferença, a estrada de volta está aberta. Letícia respirou fundo, mas o sorriso permaneceu. 7 dias é mais do que suficiente. Um silêncio tenso se instalou, quebrado apenas pelo som ritmado dos cascos de diamante negro batendo contra o chão. O cavalo bufou alto, como se aprovasse o acordo. Zé Afonso coçou o queixo, rindo baixo. Se o cavalo não melhorar, quem vai ficar doente é o patrão. Letícia não olhou para trás, mas Dante percebeu a curva discreta de seus lábios, denunciando um humor que ela não deixava escapar facilmente. O sol subia firme no céu de Trindade, iluminando o Aras. Era só o começo da manhã, mas a sensação era de que um duelo silencioso já estava em andamento. Dante acreditava que tinha o controle da situação, e Letícia, com o sorriso de canto, parecia aceitar o desafio. Mas nenhum dos dois desconfiava de que aquele simples acordo diante de Diamante Negro se tornaria a batalha mais intensa que já haviam enfrentado, e que o coração deles seria o verdadeiro campo de guerra. O calor de fim de manhã trazia o cheiro de capim cortado e o som distante de cascos contra a terra. Letícia caminhava pelo pátio de terra batida com o caderno fechado na mão. Não escrevia nada. Observava. Reparava na repetição automática dos tratadores, nos cavalos que mastigavam com a mesma falta de interesse. No ambiente que parecia limpo demais, organizado demais, sem espaço para surpresa. Ali estava a chave do problema. Dante vinha alguns passos atrás. Fingindo apenas acompanhar, estudava cada gesto dela. Era incômodo notar como aquela mulher olhava tudo, como se pudesse enxergar defeitos escondidos sob a ordem que ele havia construído com tanto zelo, e mesmo assim não conseguia se afastar. Zé Afonso passou carregando 2 baldes e aproveitou para se aproximar. O jeito dele era sempre direto, com graça. Esse cavalo é danado, doutora. A gente muda um detalhe e ele se anima. Repete. Ele fecha a cara. Letícia parou junto à cerca, o olhar fixo no garanhão. Não é manha, é inteligência. Diamante Negro virou a cabeça curioso. O corpo dele reagia a cada nuance, como se entendesse a conversa. Dante chegou perto. Quer dizer que eu estraguei o meu cavalo? Ela não desviou os olhos do animal. Quer dizer que você deixou de dar escolha a ele. Ele segurou a resposta. O silêncio se estendeu e por trás do incômodo havia uma fagulha de respeito. Quem sabe a gente aprende uns truques, arriscou Zé Afonso, tentando aliviar. Uma voz suave, mas firme, interrompeu. Não são truques, é confiança. Dona Teresa vinha pelo corredor, apoiada na bengala pintada de flores. O passo era lento, mas o olhar permanecia jovem, atento. Parou diante de Letícia, apoiando levemente a mão em seu braço. Quem olha de verdade conquista, e você já fez isso no primeiro dia. Letícia sorriu de leve. Obrigada, Dona Teresa. Dante franziu o senho. Você, a senhora mal conhece essa mulher e já toma partido? Conheço pessoas, Dante, e quem fala com o coração merece ser ouvido. Zé Afonso riu baixo. Se fosse eu, já tinha perdido a queda de braço. Eu não me rendo fácil, retrucou Dante. Letícia arqueou um canto da boca. Ainda bem. Homens que se rendem fácil também desistem fácil. A troca de olhares pesou. Não era só desafio. Havia ali algo que nenhum dos dois queria admitir. À tarde, Letícia propôs exercícios simples. Alternou tempos, quebrou repetições, introduziu pausas inesperadas. Pequenos ajustes que mantinham Diamante Negro curioso. O cavalo respondeu rápido, ergueu as orelhas, movimentou os músculos com mais vigor. Buscou a presença dela. Dante observava, firme, mas por dentro o orgulho travava batalha com a surpresa. Isso pode funcionar agora. Mas e depois? Depois a gente inventa outra coisa. Ela falava como quem tem cartas na manga para muito mais. O sol caía devagar, dourando o campo. Dona Teresa apareceu trazendo uma bandeja com copos de suco. Pelo menos refresca um pouco. Zé Afonso pegou logo o dele. Melhor que briga, né? Comentou, arrancando risada de Teresa.
Dona Teresa se acomodou na cadeira de balanço. O olhar dela via além do que era dito. Vocês dois parecem gato e cachorro, mas até eles aprendem a dividir o mesmo canto. Dante virou o rosto, fingindo não ligar. Letícia apenas manteve o sorriso discreto que denunciava mais do que queria mostrar. O ambiente parecia leve, mas havia algo subterrâneo. O acordo de 7 dias estava em andamento, e a cada provocação, a cada silêncio, uma tensão diferente se formava. Não era apenas sobre a recuperação de um cavalo. Era sobre o que nascia entre duas pessoas que, quanto mais tentavam resistir, mais se aproximavam sem perceber. E nenhum dos dois sabia que aquela primeira cumplicidade tão sutil e disfarçada já era o início de uma atração que não teria volta, por mais que ambos tentassem esconder. Alguns dias depois, a tarde chegou quente, trazendo cheiro de serragem misturado ao som seco dos cascos batendo na pista de areia. Letícia observava o movimento da competição local em Trindade. Não era um torneio grandioso, mas atraía criadores, curiosos e apostadores de toda a região. O público se espalhava em arquibancadas de madeira, comentando cada apresentação. Ao lado dela, Dante mantinha a expressão firme, braços cruzados, mas o maxilar contraído denunciava a tensão. O anúncio do próximo competidor ecoou pelo microfone. A atenção geral se voltou para a entrada elegante de uma amazona que parecia ter nascido para brilhar naquele tipo de ambiente. Era Sofia Almeida, a ex de Dante. Montada com postura impecável, Sofia exibia segurança em cada movimento, e o cavalo sob ela parecia responder como extensão do próprio corpo. O público murmurava, alguns cochichavam histórias antigas. Letícia não precisava ouvir tudo para entender. Havia lembranças que ainda pairavam por ali. O olhar de Sofia encontrou o de Dante no meio da arquibancada. Não houve sorriso comum, mas um gesto calculado, uma saudação silenciosa. Foi direto, como se ninguém mais existisse. Letícia percebeu, e o incômodo não veio em forma de fragilidade, veio como alerta. Ela respirou fundo, mantendo a postura ereta. Não seria rival pequena, e ao sustentar o olhar de volta, mostrou que não pretendia se esconder. A prova seguiu. Sofia terminou sob aplausos generosos, desmontou com elegância e caminhou em direção ao grupo. Dante manteve a neutralidade que parecia ensaiada. Letícia, no entanto, observava cada detalhe, a maneira como ela se aproximava, o sorriso que mais parecia uma provocação e o tom adocicado da voz. «Então esta é a famosa veterinária nova?» perguntou Sofia, olhando Letícia de cima a baixo. «Prazer. Espero que não se assuste com o ritmo daqui». «Não me assusto fácil», respondeu Letícia, sem alterar o tom. Sofia sorriu, como quem esconde ferro por trás do mel. «Ótimo. Dante sempre foi exigente». Letícia manteve os olhos firmes. Exigência nunca foi problema. O silêncio rápido entre as duas carregou mais tensão que a plateia inteira. Dante pigarreou, tentando cortar o ar. Não é hora para disputa. Mas a neutralidade dele soava como indecisão, e Letícia notou. Sofia também. Zé Afonso, que acompanhava de longe, coçou o bigode e murmurou para Teresa. «Isso aí tem mais faísca que fogueira de São João». Teresa abafou a risada, mas o comentário escapou, arrancando um sorriso rápido até de Letícia, que não queria dar esse gosto à rival. Sofia se despediu com a mesma suavidade calculada. «Foi um prazer, Letícia. Espero que se acostume a certas tradições daqui». «Eu me adapto bem quando vale a pena», devolveu serena. O sorriso de Sofia permaneceu por mais um segundo, antes de se virar e se afastar. Dante acompanhou o movimento, sério, mas Letícia percebeu o peso no rosto dele. Não havia mais nada a dizer em público. A competição continuou, mas para Letícia a prova já estava encerrada. Não era sobre cavalos, era sobre território. E Sofia não tinha vindo só competir. Tinha vindo reivindicar espaço. Ela acreditava que tinha enfrentado apenas um olhar atravessado,
Mas aquele sorriso de Sofia carregava veneno suficiente para se espalhar por cada canto de Trindade, e nenhum deles sairia ileso. Na manhã seguinte, um carro preto surgiu na entrada do Aras, quebrando o silêncio do pátio. A poeira levantada pelo pneu ainda não havia baixado quando Marcelo Brandão desceu, ajeitando o paletó como quem já se sentia no comando. O relógio brilhava no pulso, mas era o sorriso estreito e ensaiado que denunciava a verdadeira intenção. Não visita, mas conquista. Dante Vasconcelos estava de braços cruzados à sombra do galpão. O rosto se fechou no mesmo instante em que reconheceu o antigo sócio. Entre eles havia uma história mal resolvida, de sociedade desfeita e confiança quebrada. Letícia, um pouco atrás, observava em silêncio, absorvendo cada gesto. Marcelo atravessou o espaço como se ainda fosse dono daquilo tudo. A mão estendida para Dante veio firme demais, forçando um aperto que mais parecia teste de força. Continua bonito aqui. Pena o trabalho que dá manter. Dante não piscou. Trabalho nunca foi problema. Marcelo riu, curto. O olhar dele varreu cercas, baias, funcionários. Calculava o ambiente como quem avalia um ativo. Então veio direto ao ponto. Investidores, expansão, promessa de segurança. A solução mágica para todos os problemas seria simples. Dante só precisava vender. Tenho uma proposta pronta. Um movimento, e você se livra da dor de cabeça, disse como quem oferece um presente. Não está à venda. A resposta de Dante foi seca, como pedra. Marcelo não recuou. Ao contrário, aproximou-se, suavizando o tom, como se a recusa fosse apenas parte do jogo. Falou de dívidas, de credores impacientes, de riscos. A cada palavra, enfiava o dedo em feridas invisíveis. Por fim, citou o cavalo que andava decepcionando. Letícia sentiu o golpe direto. Marcelo sabia onde cutucar. Mas em vez de reagir, ela manteve os olhos firmes no homem aprendendo seus truques. Dante não deixou o silêncio se alongar. Se veio aqui apostar no meu fracasso, perdeu a viagem. Foi então que Marcelo se voltou a Letícia. O olhar mudou, de negociador para avaliador. Então é verdade. Trouxe reforço. Veterinária, certo? Letícia Martins. Ela respondeu sem pestanejar. Encantado. O sorriso era mel envenenado. Espero que não se decepcione rápido. Ela não respondeu. Só sustentou o olhar direto, sem permitir espaço para subtexto. Do alpendre, Dona Teresa surgiu com uma jarra de limonada, buscando aliviar o peso. Aceitam um refresco? Marcelo agradeceu, tomou um gole e pousou o copo com calma calculada. Dou 2 semanas. Tenho investidores prontos para transformar este lugar. Se continuar sozinho, Dante, vai assistir o Aras definhar. Dante apertou os punhos, mas manteve o tom contido. O Estrela do Cerrado não está à venda. Marcelo inclinou a cabeça, sorriso sempre no mesmo lugar. Ainda vamos conversar. E antes de entrar no carro, lançou a Letícia um olhar silencioso, mais incômodo que qualquer frase. O motor rugiu, a poeira subiu de novo e o silêncio demorou a se recompor. Dante ficou parado por instantes, ombros tensos. Letícia se aproximou, voz baixa. Ele sabe onde bater. Sabe, respondeu tentando soar firme, mas não conhece a minha resistência. Ela percebeu o detalhe. Não havia medo, mas havia rachadura. Aquele homem estava acostumado a enfrentar batalhas externas, mas não estava preparado para lutar dentro de casa contra a própria sombra. Dona Teresa recolheu os copos e com doçura travessa comentou. Se precisar, Dante, eu anoto os prazos do Marcelo, já que você só lembra dos prazos do coração quando é tarde demais. Um sorriso discreto escapou de Letícia, mesmo na tensão. Zé Afonso, que ajeitava cordas perto do portão, murmurou sem olhar para ninguém. Vai ventar. O cotidiano retomou o compasso. Cascos batendo, pássaros cortando o céu. Mas o ar já não era o mesmo. Marcelo deixara um recado claro.
A luta não seria apenas contra o tédio de Diamante Negro. Era contra homens que não viam cavalos, mas cifrões. Letícia acompanhou Dante com o olhar. Ele respirava fundo, como quem guarda tempestade no peito. Não houve contato, mas naquele silêncio entre eles se formava uma cumplicidade nova, feita de resistência. E Letícia não sabia que aquele encontro não era só uma visita de negócios. Era o primeiro lance de um jogo sujo que colocaria em risco não apenas o Aras, mas o laço secreto que ela e Dante mal começavam a construir. O fim de tarde trazia cheiro de terra molhada e o compasso calmo dos cascos na pista. Letícia guiava Diamante Negro em movimentos simples, quebrando o ritmo previsível que tanto o entediava. O animal respondia com energia nova, cada passo mais atento, cada respiração menos pesada. O brilho nos olhos do garanhão refletia o mesmo desafio que ardia entre ela e Dante. Dante observava da cerca, braços apoiados na madeira gasta. Era impossível não reconhecer a mudança, não apenas no cavalo, mas na atmosfera. Havia algo no jeito de Letícia que desarrumava sua ordem interna, mas em vez de destruir, trazia vida. Ele está aprendendo a esperar, disse Letícia, sem erguer muito a voz. E eu estou aprendendo a perder o controle, respondeu Dante, num meio sorriso que quase não mostrava. O silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Zé Afonso, sempre por perto, fingia cuidar da corda do portão, mas não resistiu ao comentário. Esse bicho tá mais animado que eu quando vejo feijoada. Letícia riu, e Dante apenas balançou a cabeça, mas o humor serviu como respiro para os dois. O treino terminou com uma pausa calculada. Letícia caminhou devagar ao lado do cavalo, deixando-o sentir que havia recompensa na calma. Dante aproximou-se, e por um instante os dois ficaram lado a lado, tão próximos que a respiração dele roçou a dela. O olhar sustentado trouxe aquela pontada de provocação doce, mistura de desafio e promessa. Foi Dona Teresa quem quebrou a tensão, surgindo com passos lentos, mas olhar firme. O segredo não é mandar, é conversar, disse, observando Letícia com ternura. E às vezes a gente precisa aprender a conversar com o próprio coração também. Letícia agradeceu, com um sorriso discreto. Dante, sem palavras, baixou os olhos. A avó tinha o dom de tocar onde mais doía. O grupo se dispersou devagar. Dona Teresa recolheu alguns objetos de treino. Zé Afonso comentou mais uma bobagem para aliviar o clima. Restaram apenas Dante, Letícia e o silêncio pesado do entardecer. Ele quebrou a distância de leve, voz baixa. Não sei como você conseguiu. Não consegui sozinha. Ela olhou de volta. Ele só precisava de alguém que acreditasse. O olhar de Dante permaneceu fixo, intenso. Por um instante, parecia que a frase seguinte seria confissão, algo que ultrapassava o cavalo, o Aras, qualquer desculpa. Mas ficou preso no ar. O não dito pesava mais que qualquer declaração. Letícia percebeu. Também não falou. O quase, nesse momento, valia mais do que o completo. O sol descia, tingindo o céu de tons quentes, e no meio daquele cenário de calma aparente, havia um risco invisível se formando. A atração deles deixava de ser silêncio para virar promessa. E Letícia não imaginava que aquela primeira pausa, interrompida pela quase confissão de Dante, era só o prenúncio de uma tempestade maior, porque o coração, que ainda calava, logo exigiria ser ouvido. No dia seguinte, a manhã parecia calma demais para durar. Letícia atravessava o pátio com Diamante Negro, guiando-o em círculos lentos. O cavalo estava mais vivo, mais atento. Cada passo tinha algo de reconquista, e ela sabia que o progresso dele refletia também no vínculo que crescia entre ela e Dante. Dante observava de perto postura firme, mas os olhos mais suaves que de costume. Era raro vê-lo sem a armadura completa. A paz, no entanto, não duraria. Sofia Almeida apareceu, vestida para impressionar, sorriso pronto. Fingiu simpatia, mas o veneno estava na escolha das palavras. Está indo bem, Letícia. Para quem chegou agora, já conseguiu bastante.
Letícia não se abalou. O importante não é chegar primeiro, é chegar de verdade. O sorriso de Sofia vacilou por um instante, antes de se recompor. Dante sempre gostou de mulheres determinadas. Dante fechou o rosto, evitando olhar para qualquer uma das duas. O silêncio dele apenas alimentava a rivalidade. Mais tarde, a chegada de Marcelo Brandão trouxe outro peso. O carro parou em frente ao galpão, levantando poeira. Ele desceu com o mesmo ar calculista do dia anterior. Vim só lembrar do prazo, disse, a voz baixa, mas cheia de ameaça. 2 semanas passam rápido. Você está perdendo tempo, Dante retrucou. Marcelo sorriu, olhando para Letícia. E você, doutora, está apostando alto demais. Cuidado para não sair mais machucada que o cavalo. Ela manteve o olhar firme. O único machucado aqui é quem não sabe respeitar. Marcelo riu e se afastou, deixando atrás de si o rastro pesado de quem sabe que plantou dúvida. No meio da tensão, Zé Afonso murmurou, ajeitando o chapéu. Isso aí vai dar mais trabalho que domar potro sem sela. Dona Teresa abafou a risada. O comentário serviu como respiro, mas não apagou o clima. Quando todos se dispersaram, Dante e Letícia permaneceram perto da cerca, sozinhos. O silêncio entre eles estava carregado. Ele se aproximou devagar, como quem não queria assustar. A mão roçou o braço dela leve, mas suficiente para despertar uma corrente que percorreu os dois. O olhar dele encontrou o dela, intenso, pedindo resposta. O ar pareceu preso, como se o mundo tivesse parado para assistir. A distância entre suas bocas diminuiu até o ponto em que só um sopro separava o inevitável. Foi então que uma voz rompeu a cena. Zé Afonso, distraído, chamou do outro lado do pátio. Dante, o homem do feno, chegou. O encanto quebrou. Letícia recuou meio passo. Dante pigarreou como quem retoma o ar. O momento escapou, mas o desejo ficou impresso na pele dos dois. Ela ajeitou a trança, tentando disfarçar. Melhor cuidar do feno. Ele assentiu, ainda com a respiração curta. Melhor. Ambos sabiam que a palavra melhor era mentira. Nada parecia melhor do que o que quase havia acontecido. Mas o ar pesado que ficou entre eles depois daquele instante roubado não era simples desconforto. Era o prenúncio de uma tormenta inevitável que arrastaria os dois para um caminho sem volta. Alguns dias depois, o som da multidão se misturava ao cheiro de serragem úmida na arena de Goiânia. As arquibancadas vibravam, mas para Letícia Martins o barulho parecia distante. Tudo se resumia ao compasso de Diamante Negro, que relinchava inquieto diante da pista. A confiança que construíra com o cavalo seria testada diante de centenas de olhos. Dante Vasconcelos ajeitou a sela, mãos firmes, mas respiração curta. A cada gesto deixava claro, ele confiava nela, mesmo que ainda não tivesse coragem de admitir. Dona Teresa, nervosa, tentava arrancar o humor da tensão. Se esse cavalo correr mais bonito que desfile de escola de samba, eu desmaio aqui mesmo. Zé Afonso retrucou, ajeitando o chapéu. Não desmaia não, eu não vou te carregar. O riso rápido deu o respiro que precisavam. Então o sinal ecoou. Letícia montou em Diamante Negro com segurança, conduzindo-o com firmeza serena. Dante, ao lado, acompanhava como parceiro e guardião. O cavalo disparou, mas não em fúria, em ritmo cadenciado, elegante, como se tivesse descoberto prazer no movimento. A cada volta, os olhos de Letícia brilhavam. Dante a observava, e por um instante esqueceu que havia plateia. Havia apenas eles, unidos pelo desafio. No meio da apresentação, Sofia surgiu nas arquibancadas batendo palmas devagar, sorriso de provocação. Mais ao fundo, Marcelo conversava com outros investidores, anotando algo em uma prancheta. O veneno deles não era explícito, mas era suficiente para incomodar. Ainda assim, nada quebrou o laço construído. Diamante Negro concluiu a última manobra impecável, parando diante da linha final com imponência. A arquibancada explodiu em aplausos. Letícia desceu do cavalo, respiração acelerada. Dante estava ali, estendendo a mão.
Ela aceitou. O olhar dele se encontrou, mais forte do que qualquer vitória. Ele a puxou para perto com decisão, a mão firme em sua cintura, não permitindo recuo. O rosto dele se inclinou devagar, até que o inevitável aconteceu. O beijo veio intenso, carregado, como se todos os silêncios e olhares contidos desabassem naquele instante. Não houve pressa, apenas a urgência de quem já não suportava esperar. Havia ternura no toque, mas também a força de um desejo guardado por tempo demais. A respiração de Dante se misturava à dela, e Letícia se entregou sem hesitar, escolhendo aquele momento como quem aceita destino. O mundo ao redor desapareceu. Plateia, vozes, vilões. Restaram apenas eles. Não foi beijo de vitória. Foi beijo de rendição. Naquela noite, o silêncio do quarto foi mais ensurdecedor que a multidão da arena. O ar carregava o cheiro da madeira antiga, misturado ao calor que vinha deles, como se as paredes guardassem a respiração contida de outros encontros que nunca haviam existido. Dante ergueu a mão devagar e tocou o rosto de Letícia com a reverência de quem segura algo precioso. Eu não consigo mais fingir que não sinto isso. A voz rouca dele fez o corpo dela estremecer. Letícia não recuou, pelo contrário, aproximou-se, olhos fixos nos dele. Então não finge, me mostra. O beijo veio lento, profundo, cheio de entrega. Cada toque revelava um território novo, uma pele nunca explorada. A respiração se confundiu, criando o compasso de um desejo guardado por tempo demais. As mãos de Dante desceram com cuidado, como se pedissem permissão a cada movimento. Letícia respondeu puxando-o pela nuca, trazendo-o para ainda mais perto. O arrepio percorreu os dois como faísca que não podia ser apagada. Não havia medo, não havia hesitação. Apenas a certeza de que aquele era o ponto sem volta. Entre beijos e suspiros, ela sussurrou firme. Eu quero estar aqui. Ele a encarou, olhos ardendo de desejo e ternura. Então eu nunca mais vou soltar você. Foi ternura e fogo ao mesmo tempo. Não espetáculo, mas promessa selada na pele. Quando o corpo enfim se rendeu, o silêncio foi quebrado por um suspiro único, longo, como se ambos tivessem esperado a vida inteira por aquela noite. Na manhã seguinte, o sol atravessou as janelas, mas nada parecia igual. Letícia sabia que a vida dela havia acabado de mudar, e não apenas por Dante, mas pelo caminho que agora se abria diante deles. Mas o que ela não sabia era que aquela vitória na arena e aquela noite de entrega não eram o fim do desafio, e sim o início de uma tempestade muito maior, que colocaria à prova não só o amor recém-nascido, mas também o destino de tudo o que tinham construído juntos. Na manhã seguinte, o Haras parecia mais silencioso do que nunca. O sol entrava preguiçoso pelas frestas do galpão, iluminando o pó suspenso no ar. Letícia caminhava devagar pelo pátio, ainda sentindo no corpo a intensidade da noite anterior. Não havia arrependimento, só a estranha mistura de calma e expectativa, como se cada passo fosse feito em um terreno novo. Dante surgiu pouco depois, segurando uma caneca de café. Ele não disse nada, mas o olhar que lançou a ela bastava. Não era mais o mesmo de antes. Era cúmplice, íntimo, marcado pelo que haviam vivido. Ela sorriu de leve, e o gesto foi mais eloquente que qualquer frase. Diamante Negro trotava dentro da cerca, mais enérgico que nos dias anteriores. O progresso era visível. Letícia acariciou a crina do cavalo, sentindo a força renovada. Ele também parece diferente. A voz dela saiu baixa, quase cúmplice. Talvez porque agora ele saiba que não está sozinho. Dante respondeu, olhando para ela mais do que para o animal. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada de Dona Teresa, apoiando-se em sua bengala. O olhar dela os atravessou com sabedoria silenciosa. A vida tem dessas coisas. Quando a gente menos espera, o coração encontra alguém para dividir o peso. Letícia abaixou a cabeça, como quem recebia uma bênção. Dante respirou fundo.
O conselho parecia simples, mas carregava mais força do que qualquer discurso. Pouco depois, Zé Afonso apareceu, trazendo uma sela nas costas e resmungando. O cavalo anda mais animado que eu em dia de forró. Qualquer hora vou ter que correr atrás dele de bicicleta. Letícia riu alto, e Dante deixou escapar um sorriso que raramente mostrava. O humor simples de Zé Afonso devolvia leveza ao ambiente. Enquanto Haras retomava sua rotina, Letícia sentiu o peso invisível de algo prestes a acontecer. O clima estava calmo demais, como se a vida estivesse segurando o fôlego antes da próxima investida. Dante caminhou até ela, tão próximo que bastava estender a mão para tocá-la. Ele hesitou, talvez para não revelar em público a mesma entrega da noite anterior. Ainda assim, o olhar dele deixou claro. Não havia mais volta. E Letícia não sabia que aquele instante de calma, embalado por conselhos, risadas e cumplicidade, não era abrigo seguro, mas apenas o silêncio traiçoeiro que antecede o próximo ataque. Um ataque que viria sem piedade. A noite abafada trazia o som dos grilos cortando o silêncio pesado. No estábulo, Letícia verificava a respiração de Diamante Negro. O cavalo parecia inquieto, batendo os cascos, como se também sentisse que algo fora do comum se aproximava. Ela tentou se concentrar nos movimentos, mas havia uma pressão invisível no ar, como se o ambiente guardasse uma ameaça silenciosa. Dante entrou em seguida, a expressão dura. Trazia notícias incômodas. Marcelo vinha rondando a cidade, conversando com pequenos investidores, espalhando boatos sobre dívidas do Haras. Ele está tentando nos isolar, Letícia. Quer que todo mundo acredite que não temos saída. Ela respirou fundo, tentando não demonstrar insegurança. Então a gente prova que ele está errado. Antes que Dante pudesse responder, o som de passos firmes ecoou pelo corredor de madeira. Sofia surgiu, impecável como sempre, mas o olhar carregava veneno. Bonito ver vocês tão confiantes. Uma pena que confiança não paga contas. Letícia ergueu o queixo firme. E nem falsidade mantém ninguém por perto. O sorriso de Sofia não vacilou. Cuidado, querida. Dante sempre teve dificuldade em escolher certo. As palavras ficaram no ar como faca. Dante se aproximou tentando encerrar a discussão, mas antes que o clima pudesse esfriar, a presença de Marcelo tomou conta do espaço. Ele entrou sem ser convidado, como dono do lugar. 2 semanas já estão virando uma. Vocês não têm tempo a perder. Dante cruzou os braços. O Haras não está à venda. Marcelo ignorou. Aproximou-se de Letícia, estudando-a como se fosse apenas mais um detalhe de seu plano. É uma pena alguém tão inteligente escolher o lado errado. Isso pode custar caro. A insinuação gelou o ar. Não era mais sobre negócios. Era ameaça pessoal. Letícia sustentou o olhar, mas por dentro sentiu o corpo estremecer. Dante avançou um passo, a voz carregada de contenção. Não ouse tocar no nome dela. Marcelo apenas sorriu e saiu, deixando atrás de si o gosto amargo da vitória parcial. Sofia acompanhou com o mesmo ar satisfeito de quem planta veneno. O silêncio que ficou depois foi pior que a presença deles. Letícia acariciou o pescoço de Diamante Negro, tentando se recompor. Ele não vai parar, Dante, não até conseguir o que quer. Ele segurou o ombro dela, firme. Então nós vamos ter que ser mais fortes do que nunca. O esforço para soar confiante não escondeu o peso no olhar. Pela primeira vez, Letícia sentiu a derrota se aproximar. Do lado de fora, Zé Afonso resmungou ao ver Marcelo se afastando de carro. Esse tipo de gente não vem só conversar, vem medir até onde a corda aguenta. A frase, ainda que simples, caiu como verdade inescapável. O silêncio abafado daquela noite não era calmaria. Era o aviso de que a corda estava prestes a arrebentar, e quando isso acontecesse, ninguém sairia ileso. Dias depois, o sol forte castigava o pátio do Haras, como se cobrasse pressa das escolhas que precisavam ser feitas. Dante caminhava de um lado a outro, o rosto carregado de decisão. Não era mais o homem que reagia em silêncio,
Havia fogo nos olhos, pronto para enfrentar o que fosse preciso. Letícia o observava de perto, reconhecendo nele a mesma chama que queimava dentro dela. Marcelo chegou no horário marcado, com a mesma confiança arrogante. Sofia o acompanhava, impecável como sempre, exalando veneno em cada sorriso. Era o ataque frontal que vinham preparando há dias. Vim buscar sua resposta, disse Marcelo sem rodeios. Ou vende, ou perde tudo. Dante respirou fundo. Por um instante, parecia que a pressão poderia vencê-lo. Mas então, firme, encarou o ex-sócio. Eu não vou vender, nem agora, nem nunca. O silêncio que seguiu foi cortante. Sofia deu um passo à frente, ironia nos lábios. Então vai assistir esse lugar apodrecer junto com seus sonhos. Foi Letícia quem respondeu firme e clara. O Haras não é um sonho vazio. É a vida de quem trabalha aqui, é a história dessa família. Se vocês acham que vão nos destruir, estão enganados. O impacto da fala fez Marcelo estreitar os olhos. Não esperava encontrar resistência nos dois. Dona Teresa, que assistia da varanda, soltou um comentário atravessado. Se for briga de orgulho, já aviso que aqui não tem plateia paga. O humor leve quebrou a tensão por um instante, mas não apagou o clima pesado. Dante se aproximou de Letícia, não para protegê-la, mas para mostrar que estavam lado a lado. A cumplicidade transbordava em silêncio, na forma como ele mantinha a postura firme e ela não desviava o olhar. Marcelo tentou rir, mas o som saiu áspero. Vamos ver até onde a coragem de vocês aguenta. Ele e Sofia se retiraram, mas não como derrotados, como quem prepara o último golpe. Dante fechou os punhos olhando para Letícia. Chega de esperar. Agora é a gente que vai atacar. O sol ardia sobre o pátio, mas a chama que crescia entre eles era maior. Não havia mais espaço para medo. Apenas a certeza de que, unidos, podiam enfrentar o que viesse. E o que nenhum deles percebia era que aquela reação, ainda que corajosa, não era a vitória final. Era só o passo inevitável para o confronto que colocaria todos à beira da ruína. A tarde chegava pesada, como se o céu soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. O vento quente levantava poeira pelo pátio do Haras, criando uma cortina quase simbólica, como se anunciasse o duelo que ninguém mais conseguiria evitar. Dante estava firme ao lado de Letícia. Não havia mais espaço para dúvidas. Eles sabiam que o próximo encontro definiria não só o futuro do Haras, mas também o deles. Marcelo chegou primeiro, o olhar carregado de arrogância. Desceu do carro como quem pisa em território já conquistado. Logo atrás, Sofia apareceu, impecável, sorrindo com o veneno de quem acredita ter o controle. E como testemunhas, vizinhos, funcionários e até curiosos da cidade se aproximaram. O confronto não seria privado, seria público, implacável, impossível de esconder. Marcelo não perdeu tempo. Última chance, Dante, ou entrega o Haras agora, ou perde tudo. Dante respirou fundo. A tensão em seu rosto era visível, mas sua voz saiu firme. Este lugar não está à venda. Nunca esteve. O silêncio do público foi cortado pela risada de Sofia, seca, cruel. Que cena bonita! Mas você sabe que coragem não paga dívida, não é? Letícia avançou um passo, sem se esconder atrás de ninguém. E você sabe que mentira nenhuma se sustenta para sempre. As pessoas ao redor murmuraram, como se sentissem que algo maior estava prestes a estourar. Marcelo estreitou os olhos, mudando a estratégia. Você não entende, Letícia. Ele sempre foi fraco. Você está apostando no homem errado. Dante não deixou que ela respondesse sozinha. Engano seu. Foi ela quem me ensinou que força de verdade não é gritar mais alto, é resistir, mesmo quando todos apostam contra. Letícia o encarou, emocionada, antes de soltar a frase que cortou o ar como faca. Eu não sou sombra de ninguém, sou parceira. E juntos somos muito maiores do que a sua inveja. O público vibrou. A primeira vitória não era material, mas moral. Sofia perdeu o sorriso por um instante. Foi então que Dante tirou do bolso um envelope. Você pensou que eu ia ficar esperando?
Pois eu também tenho cartas na manga. Ele abriu o documento diante de todos. Aqui está a prova da fraude no contrato de venda que você tentou forçar, Marcelo. O impacto foi imediato. Vozes se levantaram, cochichos percorreram o público. Marcelo tentou avançar, mas Dante ergueu a mão. Acabou. Você não manda mais aqui. Sofia, nervosa, tentou recuperar o controle. Isso não significa nada. Mas Dona Teresa, firme, respondeu da varanda. Significa que vocês perderam. E perderam feio. As palavras caíram como sentença. Sofia tentou se defender, mas uma vizinha da cidade gritou da multidão. A gente sempre soube que você só queria destruir. O cerco estava fechado. O público virou contra eles. Zé Afonso, emocionado, quebrou a tensão com seu jeito. Se eu soubesse que ia ter esse espetáculo, tinha trazido pipoca. As pessoas riram aliviadas, mas a cena era séria. Marcelo e Sofia estavam derrotados diante de todos. A vilania que parecia invencível se desfazia como areia. Dona Teresa, apoiada na bengala, caminhou até o centro. A voz dela, ainda que suave, ecoou com força. Eu sempre disse, amor não é fuga, é raiz. E raiz nenhuma se arranca com palavras de veneno. As lágrimas desceram discretas no rosto de Letícia. Dante, tomado pela emoção, se virou para ela. Eu não teria conseguido nada sem você. Você não é só parte dessa história. Você é a razão pela qual eu continuo em pé. Ela sorriu entre lágrimas. Então não solta a minha mão nunca mais. Dante a puxou para perto e, diante de todos, a beijou. Não foi beijo de vitória arrogante. Foi beijo de cumplicidade, de quem sobreviveu ao pior e escolheu continuar junto. O público vibrou. Alguns aplaudiram, outros choraram. Dona Teresa enxugou os olhos sem vergonha. Até Zé Afonso, escondendo-se atrás de um chapéu, disfarçava a emoção. Marcelo e Sofia saíram derrotados, sem glória, sem máscara. O caminho deles estava selado, e todos sabiam disso. Dante e Letícia permaneceram lado a lado no centro do pátio. A poeira ainda dançava no ar, mas já não parecia ameaça. Era só cenário para uma vitória que ninguém ali esqueceria. E naquele instante, o Haras deixava de ser apenas terra e madeira. Tornava-se símbolo de resistência, amor e recomeço. 3 meses depois, o Haras respirava em paz, e cada canto parecia carregar a força de um recomeço. O vento leve da manhã espalhava o cheiro da terra molhada, e o canto dos pássaros preenchia o silêncio que antes fora ocupado pela tensão e pelo medo. Letícia caminhava pelo pátio com prancheta nas mãos, cercada por estagiários e auxiliares que a seguiam atentos. Ela não era mais apenas a veterinária que apareceu de repente. Agora era referência na região. Fazendeiros de cidades vizinhas vinham até ali para buscar sua opinião. E o caso de Diamante Negro já circulava como exemplo de competência e dedicação. Dante a observava de longe, orgulhoso. Não o orgulho arrogante de antes, mas o orgulho sereno de quem reconhece a grandeza da pessoa ao lado. Ele também havia mudado. O homem fechado, acostumado a carregar tudo sozinho, havia aprendido a dividir peso e decisões. O Haras estava mais organizado, funcionários valorizados, e uma pequena placa nova na entrada dizia: Estrela do Cerrado, Haras em treinamento, um sinal de expansão e novos horizontes. Diamante Negro, por sua vez, corria solto no pasto, vigoroso, símbolo vivo daquela transformação. Cada passo firme do cavalo parecia reafirmar que a luta havia valido a pena. Marcelo, o ex-sócio, não era mais visto por ali. Notícias corriam de que enfrentava processos pesados por fraude e que seu nome já não abria portas como antes. Sofia, por outro lado, havia desaparecido dos círculos sociais. Sem palco, sem plateia, sua presença tinha se apagado como fumaça. Na varanda, Dona Teresa acompanhava tudo de sua cadeira, sorriso tranquilo. Ela chamou Letícia com um gesto suave. Venha cá, minha filha. Preciso lhe dizer algo. Letícia se aproximou, ajoelhou-se ao lado da avó
e recebeu o carinho nas mãos. Eu sempre soube que você não era sombra. Você é raiz. E foi isso que trouxe vida de volta a este lugar. As palavras fizeram os olhos de Letícia se encherem de lágrimas. Dante, que vinha logo atrás, tocou o ombro dela em silêncio. Zé Afonso, que não perdia a chance de soltar suas pérolas, interrompeu o momento. Se toda a briga terminasse assim, com cavalo saudável, gente sorrindo e beijo no final, eu já tinha aposentado minha bicicleta faz tempo. As risadas ecoaram pelo pátio, leves, necessárias. Mais tarde, ao final do dia, Dante e Letícia caminharam juntos até o pasto. Ele parou, segurou a mão dela e mostrou discretamente uma pequena caixa. Dentro, 2 alianças simples de prata brilhavam sob a luz do entardecer. Nada de luxo, só um começo firme, maduro, um passo de cada vez. Letícia sorriu, emocionada, e deixou que ele deslize a aliança em seu dedo. Depois fez o mesmo, selando ali não apenas um compromisso, mas a promessa de uma vida compartilhada. O beijo que se seguiu não foi de fogo ou urgência, foi de ternura, de quem já tinha passado pela tempestade e agora aprendia a viver sob o sol. O Harás, antes ameaçado, agora florescia. O casal, antes dividido por atritos e medos, agora caminhava lado a lado, como parceiros em tudo. E enquanto o vento suave espalhava o cheiro da grama recém-cortada, parecia que até a terra sorria com eles. A vida não havia ficado mais fácil, mas estava mais leve. No fim, Dante e Letícia descobriram que o amor não é feito de vitórias fáceis, mas da coragem de resistir juntos. Porque tudo pode ruir, a terra, os sonhos, até a esperança. Mas quando 2 almas se reconhecem como raiz uma da outra, nenhum vendaval é capaz de arrancá-las. Tem histórias que aquecem a gente como o sol da manhã batendo na janela. Me conta de qual cidade você se emocionou e não esquece de se inscrever no canal, porque aqui sempre cabe mais um sorriso apaixonado. Que Deus esteja sempre guiando o seu coração. Um abraço cheio de carinho e até a próxima história.